Diário do Operativo RF-32. Dia 2551 TG. TG significando depois da guerra. Quase sempre me esqueço de explicar o que isso quer dizer, já que essa minha série de relatos pode muito bem chegar a alguém do tempo passado. Isto é, do tempo de antes da chegada do supervírus, da fumaça das queimadas e da guerra civil. Por muitos anos, nós, da Resistência, vivemos nos subsolos das metrópoles brasileiras abandonadas. Perseguidos e acossados de todos os lados, tentamos nos esconder dos nossos inimigos como era possível. A gente estava correndo contra o tempo. Então, decidimos arriscar ao levar isso ao pé da letra. Me jogaram contra a maré do tempo, me enviando para o passado por meio de uma tecnologia experimental. E cá estou agora, em Campinas, ano de 2020 depois de Cristo, ou ainda ano 30 antes da guerra. Deslocado de meu tempo e época de origem, me resta agora buscar uma solução para nossos problemas, uma forma de evitar os conflitos que estão por vir. Mas quanto mais caminho pelas ruas da cidade de Campinas do início do século XXI, mais percebo que esses conflitos já estão todos instalados. Percebo também que cheguei tarde demais. A primeira das pandemias pré-guerra já teve início. Tanto que vejo pessoas por aí que teimam em não usar máscara nos espaços públicos, ou que são levadas, querendo ou não, a aglomerações que ainda hão de servir de terreno fértil para muitas tragédias daqui para frente. Poucas pessoas, entre essas que caminham no centro agora, sabem o quanto o histórico de Campinas é atravessado por casos de doenças diversas. Não é à toa que o brasão municipal ostenta uma fênix amarela, um símbolo de renascimento adequado a uma cidade que se afirmou política e economicamente às custas de incontáveis mortes. Passando ao lado do antigo edifício que abriga a Casa de Saúde, penso que não dá para incluir nessa conta macabra só as pessoas brancas que pereceram em um dos muitos surtos de febre amarela que ocorreram no município entre os séculos XIX e XX. É preciso lembrar também daqueles que foram por muito tempo invisibilizados, dos escravizados e escravizadas que tanto sofreram para fazer Campinas ser o que é hoje. É só prestar atenção ao que a própria arquitetura diz. Por exemplo, o Palácio dos Azulejos, que foi residência do Barão do Café Ferreira Penteado, cujo nome foi dado a uma das ruas centrais da cidade. O prédio de 2 andares ainda conserva boa parte da sua estrutura original feita de taipa de pilão, e contempla em seu interior luxos que eram reservados para poucos indivíduos. O palácio, contudo, teve muitos usos depois que a família do barão se mudou de lá. Foi por um tempo o Paço Municipal, depois sede de outras tantas instituições, e agora museu que abriga um acervo importante de imagens e sons que atestam a história cultural de Campinas. Mas dentre tantas memórias preservadas ali, como fica a memória dos escravizados que levantaram a estrutura do referido palácio em primeiro lugar? E ainda tem a Catedral Metropolitana de Campinas, que também tem muita taipa de pilão em sua edificação. Sabemos dos nomes de muitos artesãos que participaram do processo de construí-la. Mas e quanto àqueles que foram mantidos no anonimato? Por estar inserida no final de uma movimentada rua cheia de lojas, a catedral tem seu histórico dissolvido em meio às preocupações materiais do dia a dia de várias pessoas. Muitos nem ligam mais para a sua existência. E também não ajuda em nada o fato da rua em que a catedral se encontra ser chamada de 13 de Maio. Mais uma vez, a história se coloca a favor dos vencedores aí. Princesa Isabel se torna a salvadora da pátria em uma narrativa escrita sob medida para eximir as elites da responsabilidade de perpetuar
as desigualdades socioeconômicas decorrentes de séculos de colonialismo e de escravidão. Dizem que a princesa Isabel veio a Campinas acompanhando o pai, o imperador Dom Pedro II, em uma visita às instalações do Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência. A monarquia já estava em vias de acabar no Brasil da época, mas o conservadorismo reinava absoluto. Ainda mais em Campinas, cidade na qual se viu registros de trabalho escravo muitos anos após o evento oficial de abolição da escravatura que dá nome a uma de suas ruas mais frequentadas. Caminhar pelas ruas da Campinas de 2020 é uma experiência agridoce. Distorce o nosso emocional, tal como a lente grande angular de meu equipamento de fotografia. Mas persisto. Caminho tentando ver o máximo que posso, sem ser visto por outros em contrapartida. Passo por espaços que denunciam tanto o passado invisibilizado de alguns, quanto o futuro não tão promissor dessas mesmas pessoas. Se depender dos desgovernantes de hoje em dia, tempos melhores não virão para elas, com certeza. Dito isso, preciso impedir o que sei que está para acontecer em breve. Mas como agir, se eu mesmo me encontro à deriva agora?